o que é bem-estar para você. Como você tem cuidado do que te faz bem. E vem cá, amor, qual foi a última vez que você não fez nada, mas nada mesmo, só existiu? Aceita chá de coragem? 2026 me chegou trazendo um desejo muito grande de aprender a só existir de vez em quando. Sair desse fluxo acelerado de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aprender a esperar, a deitar no sofá, a olhar o teto, aprender a ter o ócio pelo ócio. Eu não sei se você conhece o serviço de audiolivros da Audible, mas eu sou um ouvinte assim dos milhares de títulos disponíveis por lá. E eu fiquei super feliz quando me convidaram para falar do dia 16 de janeiro, que é o Dia Internacional de Não Fazer Nada. Eu nem sabia, amor, que esse dia existia, e eu amei receber assim a missão maravilhosa de te lembrar que tá tudo bem não fazer nada de vez em quando. Inclusive nem escutar a própria Audible. Até porque a intenção da Audible não é te soterrar de conteúdo, é muito mais possibilitar que você escolha o que e como consumir. E eu tenho muita história para contar, porque vocês sabem que lá vou eu fazer o quê? Me expor. Lá vou eu falar da minha vida, expor marido, expor... porque é assim, né? Eu comecei a minha terapia desse ano falando que eu queria aprender a esperar, a viver mais desacelerada. Vou te contar como de onde veio esse aprendizado, mas eu quero trazer assim um exemplo, que foi exatamente o exemplo que eu dei para minha terapeuta. Eu tava falando com ela que se eu falo para Isaac fazer o arroz, ele vai botar água para ferver. Cara, e ele tranquilamente para ver a água fervendo e ver o arroz cozinhando assim, não tem nada acontecendo. Ele faz o arroz. Sabe, ele faz uma coisa por vez? Eu sei que tem muito da socialização masculina, todos esses fatores que a gente já conhece, mas tem algo da personalidade. Eu lembro quando a gente começou a namorar, que foi uma das características que eu olhei pra ele e falei, nossa, como ele é tranquilo, ele é de boa, ele não tá ligado nos 220 que nem eu, sabe? Ele é mais zen, no sentido de menos correria. Que bom. Óbvio que, em regra, o que a gente mais gosta na pessoa quando a gente começa a namorar com ela, vira também o motivo que a gente mais se irrita com ela lá pra frente. E aí eu levei pra terapia isso e falei, cara, eu sei que o que eu quero trazer pra você, pra gente conversar, não é que eu estou com raiva de Isaac por isso, é que eu sinto inveja. E eu falei com ela, eu tenho inveja. Eu tenho inveja porque eu não consigo. Se eu parar aqui e botar o arroz pra cozinhar, enquanto a água tá fervendo, eu tô pensando em um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu tô correndo pra acelerar outras coisas. Eu já, sei lá, fiz um suco, preparei outra coisa, eu não vou estar parada olhando o arroz cozinhar. E eu sinto uma inveja profunda da capacidade que ele tem de parar pra ver o arroz cozinhar, sabe? E esse ano eu quero muito aprender a fazer uma coisa por vez. Eu quero muito aprender eu não ficar acelerada como eu normalmente fico. Não sei se você já reparou, mas eu sou uma pessoa acelerada. Não sei, né? Vai que você não reparou ainda. Você acha que eu falo rápido? Amor, isso aqui foi uma conquista da Edi, minha fonoaudióloga. Beijo pra você, Edi. Porque eu falava muito mais rápido. Eu comia muito mais palavras. Hoje eu consigo falar, palavra por palavra. Isso aqui é uma conquista, é um esforço. Se eu fosse te falar na velocidade que eu penso, você não tá entendendo. Tem áudio que eu mando pra amigas no WhatsApp. Tem uma amiga minha que um dia ela chegou pra mim e falou, Elisama, ouve o teu áudio aí. Ouve, porque eu juro que eu olhei e pensei, será que eu botei no 2? 2 vezes? Aí eu ouvi, eu falei, caraca, acho que eu estou um pouco acelerada, acho que eu tô um pouquinho... Então, eu tenho uma tendência a ser acelerada, sabe? E a gente vive em uma época, em um mundo que nos cobra essa aceleração. A gente vive em uma época que tá correndo, é o normal. E é, de certa forma, um símbolo de status, né? Ai, tô sem tempo para nada. Quer dizer, sou muito importante. Eu sou tão importante que minha agenda é tão ocupada, eu sou tão solicitada que eu não tenho tempo para fazer mais nada.
E a gente começou a valorizar esse negócio de não ter tempo. A valorizar essa pressa, a valorizar essa correria, sem parar para pensar nos reflexos disso tudo para nossa saúde. Nos reflexos disso tudo para nossa cabeça, nos reflexos disso tudo para nossa capacidade de experimentar os dias, sabe? De aproveitar o tempo, de sentir o gostinho das coisas que a gente quer ou não quer fazer. Eu fui nessas férias para Bahia. Eu amo minha Bahia. Eu sou baiana, se você também não percebeu este sotaque, amor. Eu sou baiana. E aí moro em São Paulo, mas fui passar as férias na Bahia para recuperar a minha energia e a minha cor. Porque no inverno paulista, a paçoquinha aqui, coitada, tem que botar corretivo verde na base, porque a minha base muda de cor. Agora eu tô usando a cor normal. E aí, além de recuperar essa pele linda, que você, se você não está vendo, se está só ouvindo, sinto muito, que tá perdendo de ver a cor que eu tô, tá maravilhosa. Então, além de recuperar essa cor maravilhosa, essas férias especificamente me ajudaram muito a entender a importância de não fazer nada. Porque assim, quando eu viajo, até nas férias eu boto meta. Eu sou uma pessoa que gosta de uma meta. Então, até nas férias, eu saio fazendo uma agenda de pessoas que eu quero visitar, de lugares que eu quero ir, de coisas que eu tenho que fazer. E essa viagem, eu falei, cara, não, dessa vez, sinto muito, eu sei que eu tenho um monte de amigos e assumi o risco de ter alguns amigos e amigas ficando chateados comigo porque não iam me ver nessa vez que eu fui. Mas assim, eu fui falando, eu preciso descansar. O meu corpo, ele estava pedindo descanso de uma forma que eu não sei nem descrever quanto o meu corpo estava pedindo descanso. E aí eu fui decidida a não fazer nada. Assim, quer me ver, amor? Me encontra no Porto da Barra. Vamos me ver no Porto da Barra, tô lá na praia, a gente se encontra por lá. Porque eu queria tomar sol, eu queria dormir. Eu dormi tanto, né? Minha gente, eu dormi tanto nessas férias. Mas eu dormi tanto nessas férias. Eu fiquei tanto tempo deitada na rede olhando os meus filhos brincarem, sabe? Eu brinquei com um gatinho da minha amiga. Eu fiquei deitada na água, só olhando o movimento do mar, vendo a maré subir, a maré descer. Coisa que eu não fazia. Eu não sei quando é que eu fiz, eu não sei quando eu me achei capaz ou no direito de fazer. E aí foi um aprendizado importante que quando eu voltei esse ano nesse papo com o terapeuta, eu falei, cara, eu quero aprender a viver isso, sabe? Eu quero pegar essa sensação de que tá tudo bem eu não fazer nada de vez em quando. Essa sensação de só existir, esticá-la e viver com ela perto de mim. E eu não vou ser, gente, iludida pra falar, basta você querer pra ter uma vida leve. Claro que não. Claro que não basta querer. Sim, a rotina no dia a dia, ela mói a gente, sabe? A rotina, ela vai te falar que você tem que estar fazendo um monte de coisas. A gente dorme achando que não fez o suficiente ao longo do dia, que podia ter feito mais, que devia ter feito mais, e acorda achando que não dormiu o suficiente. Então, essa sensação de que estamos entregando pouco, ela nos acompanha o dia todo, todos os dias. Ela nos sufoca o dia todo, todos os dias. Porque a gente está vivendo uma época de hiperprodutividade. A gente resolveu, e quem me acompanha aqui já me ouviu falar disso, a gente aprendeu que tem que funcionar na mesma velocidade que o smartphone. Tem que funcionar na mesma velocidade dos processadores. A gente quer funcionar daquele jeitinho. Então, tem uma cobrança social de que você entregue, de que você esteja ocupada. É quase uma vergonha. Você fala, fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Como você não vai fazer nada? E eu tenho uma tendência absurda a me cobrar, sabe? A interiorizar essa cobrança, porque não é assim, nasci achando que eu tenho que me cobrar muito. Lógico que não, gente. Eu interiorizei cobranças sociais e fica aquela sensação de tô aqui deitada sem fazer nada, mas eu não devia estar, sei lá, estudando. Eu não devia estar fazendo pão. Sei lá o que eu devia estar fazendo, mas eu não devia estar parada aqui. É como se fosse quase ilegal, imoral, eu estar parada, deitada no meu sofá sem fazer nada. E eu tenho feito um esforço. É muito engraçado a ideia de fazer um esforço para relaxar, né? A pessoa é muito avariadinha. Porque assim, eu preciso fazer um esforço para falar, tá tudo bem eu não fazer nada.
E esse é um lembrete importante que eu quero trazer para você, assim. Tenha consciência de que se não fazer nada, parar um pouquinho, não é o teu hábito, para você sair dessa roda de hamster que a gente está vivendo, de moer gente, você precisa ter intenção muito forte, sabe? Assim, e falar, não, agora eu vou passar o dia de pijama. Eu vou ficar olhando para cima. Gente, a gente aprendeu agora que, ó que coisa deturpada, até o ócio ele tem que ser criativo. Você não descansa porque descansar é bom, você descansa para você deixar a sua criatividade surgir, você descansa com a intenção de produzir. Que maluquice é essa, gente? Descansar com a intenção de produzir. Eu quero descansar porque descansar é gostosinho. Eu quero deitar no sofá e ver uma série pensando em nada porque é gostosinho, sabe? Eu quero deitar aqui e ouvir um audiolivro massa porque é gostosinho. Não é só porque eu tenho que estar aproveitando tudo o tempo todo, me sufocando de obrigações, me sufocando de expectativas completamente inalcançáveis e completamente irreais. Eu não quero viver isso. E eu entendi que é um aprendizado muito intencional, porque se eu não estiver prestando atenção, eu vou pegar, inclusive, nas minhas férias e colocar compromisso de uma ponta a outra, sabe? Eu vou pegar todo o instante de descanso, de respiro na minha agenda e vou tacar alguma coisa para fazer, porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer tudo para ontem. E aí, gata, garota, gato, garoto que tá me escutando, eu quero te perguntar quais são as relações que hoje você tem perto de você, quais são as pessoas que tá tudo bem você ser você, só existindo, sabe? Quais são as relações que não te cobram performance o tempo inteiro? Quais são as relações que não te cobram que você esteja sempre fazendo algo? Que relações são saudáveis e tranquilas de você estar sendo você? Quando eu me mudei para São Paulo, uma das coisas que eu mais estranhei na forma que as pessoas se relacionam aqui era que os encontros eles tinham que ser marcados. Eles têm que ser marcados a maior parte das vezes. Então, assim, eu me acostumei lá na Bahia, ligar para uma amiga e falar, tá fazendo o quê? Ah, não tô, sei lá, fazendo nada. Vamos no mercado comigo? E passar a pegar a amiga pra gente ir no mercado. Olha que programão. E ali fazer feira no mês. Eu me acostumei a falar, tava no quê? Ah, eu fiz um bolo, vem na tua casa. Vou ir rapidinho, vou te dar um beijo. Tô passando perto da tua casa, pode te dar um beijo? E eu fui entendendo que aqui não é assim que as coisas funcionam, sabe? Que meio que precisa ter um propósito pra você encontrar alguém. Que as amizades, os encontros, eles precisam ter uma programação. E eu não tô falando que a gente não vai ter relação que tem programação, lógico que tem, mas, cara, tem relação que não é assim. E eu quero te perguntar quais são as relações que hoje você tem perto de você, que você não tem que performar, uma performance intelectual, uma performance física, uma performance de sei lá o quê, sabe? Que a relação só serve se você estiver dentro de um personagem. Que você, sendo só você, fazendo nada, não é o suficiente. Lembrando que, querido e querida, ser o suficiente não significa a pessoa aceitar tudo em você sem que você precise melhorar nada. Sabemos que não é bem assim. Que as relações que aceitam a gente são relações, inclusive, que nos mostram as coisas que a gente precisa crescer e melhorar. Tá tudo certo, com respeito, com carinho, com empatia, mas não é relação em que eu sou perfeita e a pessoa me considera incrível, não. Tô falando de relação em que tá tudo bem você ser você. Em que você não tem que estar mostrando números e coisas que você faz, sabe? Não é natural pra mim ser assim, e como é um exercício que eu agradeço muito as pessoas que estão ao meu redor, as minhas amigas, ao meu marido, aos meus filhos, falarem, para um pouquinho, deita aqui com a gente. Mulher, senta, vamos conversar. Porque eu quero tá fazendo coisas. O Winnicott, quando ele falava da saúde mental, né, quando perguntavam pra ele assim, não saúde mental da forma que a gente fala hoje, porque a perspectiva é diferente, mas o Winnicott trazia muito sobre a nossa capacidade de ficar sozinho.
como um símbolo desse amadurecimento. E a capacidade de ficar sozinho não é a solitude de rede social. É essa capacidade de dançar entre você e o outro. É a capacidade de você não fazer nada, sabe? De ficar aqui. Sendo só você. E eu não sei, você. Mas quando eu não tô bem, essa capacidade, ela realmente escapa das minhas mãos. Quando eu não tô bem é quando eu fico mais acelerada. É quando eu mais não consigo ficar sozinha. É quando eu mais vou tapar todos os buracos da minha... Vou enxergar, não é tapar os buracos. Vou enxergar os momentos sem compromisso da minha agenda como buracos que precisam ser tapados. Porque é diferente, né? Os momentos sem compromisso na agenda, eles não precisam ser observados dessa forma. Eu me lembro de uma vez, Helena era pequenininha. E aí eu desci com as crianças do carro e falei, bora filha, adianta. Ela descendo aquela coisa toda contemplativa, né? Olhando formiga, papagaio, periquito, descendo assim, filha, adianta, meu amor. Aí ela olhou pra mim e falou, mamãe, pra onde a gente vai com essa pressa toda? Cara, e eu parei e fiquei olhando pra ela, porque a gente tinha num total de 0 compromissos a partir daquele momento. A gente estava estacionando em casa. A gente tinha tempo pra tomar o banho, pra jantar, pra fazer tudo. Caramba, ela tinha o tempo de olhar a tal da florzinha e a formiguinha e as coisas, tudo que ela tava olhando. Ela tinha o tempo dela. Mas eu já tava tão acelerada o tempo inteiro que eu já tava com pressa. Assim, a pressa e o fazer um monte de coisa viraram o meu modo de existir, sabe? O meu modo de operar no mundo. E aí quando ela perguntou aquilo, ela me deu um sacode, né? Que eu parei e pensei, caramba, filha, pra onde é que a gente vai, né? Que essa pressa toda. Então eu quero trazer pra você essa pergunta também, né? Pra onde você tá indo com essa pressa toda? Onde você tá chegando com essa pressa toda? Não fazer nada e ocupar todos os minutos do teu dia tá te ajudando em quê? Esses dias um cara me cortou, assim, ele saiu cortando a gente pra não pegar o sinal amarelo, o sinal vermelho, e passou. E eu brinquei com as crianças, disse, nossa, gente, ele ganhou 1 milhão com esses 15 segundos que ele ganhou, que ele não vai ficar parado no sinal vermelho. Acabou ali, ó, ganhou 1 milhão. Só porque ele acabou de não perder 30 segundos aqui. A gente aprendeu a olhar o tempo com essa aceleração de que parece que cada coisinha que a gente faz, sabe? Ela vai nos dar algo. Então assim, eu não posso perder 1 segundo aqui, eu não posso ficar sem fazer nada. Como assim ficar sem fazer nada? E aí tem um monte de conjuntura social, enfim, mas eu quero te convidar a pensar quantas vezes você tem conseguido só existir, curtir ser você, quantas vezes você tem alimentado em você a certeza de que tá tudo bem em várias ocasiões, você só ser você, sabe? Tá tudo bem, não precisa performar um monte de coisa, não precisa ocupar o seu dia inteiro. Tá tudo bem não fazer nada. É isso, meu amor. Se você gostou do papo e quer conhecer um pouquinho mais do serviço de audiolivros da Amazon, a Audible, passa lá no site, é audible.com.br e aproveita que novos assinantes têm direito a o quê? 30 dias de teste gratuito. Olha que maravilha. E eu quero te contar que Conversas Corajosas, Ensaio de Despedida, Vamos Conversar e outros títulos, sabe, dessa autora, essa maravilhosa que vos fala, estão disponíveis na assinatura. Olha que belezinha! Os audiolivros e os demais conteúdos, inclusive os originais da Audible, são meus companheiros inseparáveis. Eu acho que super vale a pena você conhecer também. Mas não coloca isso aí na sua lista de coisas que você tem que fazer não, tá? Ai, ai, ai! Não esqueça de compartilhar este episódio com todo mundo que você acha que precisa, com aquela amiga, aquela, que você sabe que tá se achando bem o suficiente. Então, manda esse episódio pra ela. E bora lembrar que a gente é bom o suficiente, sendo que a gente é. Não precisa estar fazendo um monte de coisa não. Vamos não fazer nada, meu povo. Um beijo e até o próximo episódio.